Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Papo de Presidente. Hoje, na apresentação de Renato Ricarte, jornalista do Corecon São Paulo. No nosso Papo de Presidente hoje, estamos com o Haroldo da Silva, presidente do Corecon São Paulo, e dois ex-presidentes também lá do Conselho Regional de Economia. Nós estamos com Carlos Antônio Luque e também José Roberto Cunha. Luque e Cunha, o Luque que presidiu o Corecon entre 1991 e 92 e o Cunha em 93 e 94. Acho que teremos boas histórias e boas conversas hoje, né, Haroldo? Não tenho dúvida disso, Renato. Eu queria, antes de mais nada, aqui agradecer a oportunidade de estar com dois mestres aqui que cuidaram do nosso Conselho Regional de Economia e elevaram, né, evidentemente, o nome daquela instituição ao respeito que ela tem hoje. Então, agradeço o legado que vocês deixaram aqui para a gente e, de verdade, muito também pela disponibilidade de estar conversando com a gente. Muito bem. Luque, você presidiu o Corecon 91-92, professor titular da FEA USP, atual diretor-presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicos e foi secretário adjunto da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo durante o período de 95 a 2005. Queria que você falasse um pouquinho aí desse período, dessa sua gestão no Corecon São Paulo e os desafios enfrentados naquela época. Primeiro, uma alegria estar aqui, uma honra, obrigado pelo convite. Olha, o período de 91, 92 era um período, de uma certa forma, muito distinto do período atual. Naquela altura, o país vivia num processo inflacionário muito forte. Já se haviam desenvolvido vários planos de estabilização, o Cruzado, o Verão, o Plano Bresser, o Plano Collor. E a inflação era excessivamente elevada, né? Então, toda a discussão de economia ficava fundamentalmente restrita a essa questão de inflação, né? Então, era um período marcado nesse sentido. A gestão, então, do Corecon, ela olhava muito esse aspecto de inflação. Eu me lembro que se faziam muitos seminários para discutir processo de inflação, o que é que deveria ser feito, porque nós estávamos, o Plano Collor em 90, ele já tinha fracassado, a inflação já tinha retornado, então essa era a grande discussão. Muito bem. E como foi esse desafio? O senhor presidiu o conselho e também foi um secretário de uma pasta muito importante aqui do estado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Eu fui para a Secretaria do Planejamento como secretário adjunto do Estado de São Paulo. Fiquei 11 anos praticamente. Eu fiquei desde 1995, começo do ano, até 2005, final do ano. Separados, professor, só me explica, separados planejamento e fazenda à época ou já era a mesma secretaria? Não, à época eram secretarias distintas. Tinha a Secretaria de Economia e Planejamento e a Secretaria da Fazenda. Governadores nesse período era? Começou o governo Covas, né? Aí o Covas faleceu em abril de 2001 e aí o vice-governador era o Geraldo Alckmin. Saímos de 91, 92 e entramos em 93, 94 na gestão do Cunha. Uma época também muito importante aí no contexto histórico do nosso país, principalmente na época tinha muita inflação, o plano Collor, o novo governo. Queria que também que você tratasse e falasse dos desafios. E eu trago uma curiosidade, no Corecon São O Paulo... Cunha já pegou o plano real, Plano imagino. Real, isso, né? Isso. Uma curiosidade, o Corecon tem um programa chamado Conversando com Economistas. E, na maioria dos entrevistados,
os economistas, né, o interesse pela economia foi justamente nesse período. Eu queria que você falasse um pouquinho, trouxesse essa importância. Tá bem. Bom, primeiro eu quero agradecer o presidente Haroldo pelo convite, agradecer também rever o Renato, Denise e o professor Luque, porque foi ele que me convidou para candidatar-me à presidência do Corecon em 93. Então agradeço publicamente, mas já tinha feito anteriormente, né, Luque? Agora vai ficar registrado É. por os anais da Foi um história. apoio muito importante. Em 93, o Luque já colocou a questão, o foco principal no debate econômico era a inflação. Mas eu queria fazer, se o presidente permite, uma Claro. breve introdução sobre o contexto global que influenciou o- os planos que estavam sendo adotados no Brasil e principalmente o Plano Real em 94. Eu fiz aqui uma breve, pontualmente, alguns eventos importantes. De 1945 a 1985, mais ou menos, a economia global estava bastante fortalecida devido às organizações multilaterais, ao OMC, o Fundo Monetário Internacional e a promoção da liberalização econômica internacional. Mas o Estado tinha uma grande participação ainda. Em 89, nós tivemos no Brasil, então, os presidentes de 85 Sarney, em 90 o Collor, 95 o Fernando Henrique Cardoso. E um marco importante também, no caso do Brasil, é que em 92 nós tivemos o presidente Itamar, que foi quem convidou o ministro da Fazenda, Fernando Henrique, para ser. Quer dizer, Fernando Henrique não estava no ministério, ele convidou para ser o ministro da Fazenda e depois daí partiu para a candidatura à presidência da República. Acho que o Fernando Henrique foi ministro das Relações Exteriores em algum momento, Exatamente, né? e nesse Não, período, não. ou foi embaixador? Não, ele não. Foi sondado Hum. para ser ministro de Relações Exteriores e, se não me falha a memória, já vão 35 anos, né? Era ainda a época do Collor, Tá. mas ele não aceitou. Ele só aceitou depois ser o ministro da Fazenda já Com Itamar. com Itamar. Maravilha. Continue, por favor. Então, essa é a situação do Brasil, mas internacionalmente nós tivemos, em 1989, um grande debate que não foi um debate, foi uma postulação, vamos dizer assim, que foi o Consenso de Washington. Quer dizer, veio com toda a força um conjunto de ideias liberais ou neoliberais, depende do que se quer identificar, no sentido de que um grupo de economistas norte-americanos, né, ligado às organizações multilaterais que eu mencionei, especificamente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, dando uma receita, entre aspas, para que os países em desenvolvimento pudessem melhorar a sua situação econômica e social. E esta receita incluía uma série de medidas econômicas. E por que eu menciono essa introdução? Porque grande parte dessas medidas econômicas foi adotada neste período de 91 até 95, e algumas até posteriormente. Quais foram essas medidas? Pontualmente falando, foram medidas no seguinte sentido: ajustes fiscais, que eram muito elevados. Nós tínhamos um déficit grande. Redução, que contribuiria para a redução da inflação. Redução do déficit público, devido aos ajustes fiscais. Redução da participação do Estado na economia, ou seja, certas áreas o Estado deveria se afastar e deixar que a iniciativa privada conduzisse. Isso também teve um primeiro momento difícil, porque reduziu a inflação, mas também reduziu o crescimento do PIB, mas a distribuição de renda não foi promovida nesse sentido. Então, houve muitas críticas a este consenso de Washington. E outras 3 ideias importantes. Primeiro, a redução das tarifas de importação, que começou no governo Collor, que foi importante para que o Brasil pudesse ter uma economia mais aberta. A promoção das exportações, né? E também a importância que foi dada à atração de investimentos estrangeiros para o Brasil, que era uma economia muito fechada. Então,
abrimos a economia para participar da economia global. O que, na minha opinião, veio até muito tarde, essa inserção maior do Brasil na economia internacional, uma vez que os países asiáticos, a começar do Japão, mas o Japão é um caso à parte, os países em desenvolvimento, como os quatro tigres, né? A Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, né? Singapura, se abriram nos anos 50 nos anos 60 e 70. Ou seja, assim, e pegaram a globalização no seu auge, com toda a sua força. Isso foi importante para o desenvolvimento econômico e social desses países. Então, esse é o contexto internacional que influenciou o Brasil, e aí chegamos ao Plano Real em 94. Maravilha. Você ali embaixo estava comentando também, eu lembrei de um dos livros que eu li ainda quando estudante de economia, que era a Perestroika de Gorbachev, né? Então, naquele período nós tivemos também o debacle, né, da União Soviética como potência global econômica, né, e virou uma potência nuclear, mas não mais uma potência econômica. Foi muito bom você ter mencionado isso. Mas quer comentar alguma coisa, Renato? Não, só puxando, fazendo essa viagem histórica aqui, né? Anos 90, anos 2000, com o presidente na atual gestão agora, né? Como é que você vê essa transição histórica do país, Haroldo? Naquela época, Plano Collor, o real, né? E hoje os dias atuais na valorização e na importância do economista nesse papel histórico do nosso país. Olha, para mim, o economista sempre foi um profissional muito respeitado, em termos gerais pela população. Às vezes, as pessoas mais humildes, aquele que não está informado, que não lê o jornal todos os dias, não percebe que existe sempre um economista ali dando amparo àquele dado apropriado, fazendo política pública, fazendo política estratégica nas empresas. Mas é bom a gente ter essa noção e poder trazer isso para a população de uma forma geral. Eu vejo que o Brasil, de lá para cá, teve inúmeros avanços, mas, por exemplo, foi mencionado aqui pelo Cunha que a gente teve um problema de distribuição de renda naquele período que não aconteceu. O Delfim Neto lembrava que é importante fazer o bolo crescer para depois dividir, e eu acho que esse bolo a gente nunca conseguiu dividir ainda, porque também não fizemos ele crescer apropriadamente. Eu acho que tem vários problemas. Também foi mencionado aqui a questão do consenso de Washington, né? A abertura, a internacionalização da economia brasileira aqui naquele momento. E uma das missões aqui que eu trago, agora estando presidente do Conselho, no processo evolutivo, depois que os senhores estiveram lá também, é a minha preocupação em internacionalizar o nosso Conselho, porque você lembrou muito bem, não estamos apartados dos eventos internacionais. A gente depende muito do que acontece lá fora e os impactos são bastante severos. E, finalmente, nessa intervenção aqui, eu trago que a redução das alíquotas de importação que aconteceu no governo Collor, eu sempre, quando estou falando sobre o tema, eu lembro o seguinte: é como eu ir para a academia. Eu sei que preciso ir para a academia, fazer minha ginástica para estar com uma saúde apropriada. Só que eu não posso, de um dia para o outro, pegar um peso muito superior àquele que eu estou preparado para pegar. Eu tenho que fazer isso num processo paulatino. E outra, é um processo que não é só você ir para academia, você precisa estar consultado com o médico, fazer uma dieta apropriada. O que eu acho naquele período? A gente simplesmente fez uma abertura comercial unilateral, não exigiu basicamente nada de nenhum parceiro importante nosso. Eu acho que a gente poderia ter negociado melhor aquilo naquele passado recente brasileiro. Mas, Renato, eu tenho uma curiosidade importante aqui para fazer para os professores, né? Já que a gente está falando dos economistas e olhando também para frente, não só para o passado. Professor Luke, e a mesma pergunta vai para o professor Cunha aqui. Por que estudar economia? Na época de vocês, certamente, devia ser até um pouco mais apropriado em relação a que eu tive, que talvez na época que eu estudei, um pouquinho mais jovem do que o professor Luke, por exemplo, nós tínhamos algumas opções, mas normalmente nesta época que o professor estava estudando, provavelmente eu era para ser engenheiro, o pai sugeria para ser engenheiro, para ser advogado ou para ser médico. Por que o professor nos deu a honra de virar economista? A mesma pergunta depois vai para o Cunha. Olha, essa é uma questão interessante. Primeiro, ela reflete que ainda é uma situação que hoje se percebe no Brasil, que as pessoas estudam não aquilo que elas desejam estudar. Elas estudam aquilo, quando estudam,
aquilo que as possibilidades econômicas, pessoais ou familiares permitem. Então, em 1967, eu entrei na Faculdade de Economia em 1968. A maioria das pessoas que estão vendo não tinham nascido, certamente. E naquela época, digamos, a economia não era a primeira opção. A opção que naquela altura eu desejava era uma coisa interessante. Naquela altura, o curso de Direito ele estava se expandindo de maneira muito forte. E tinham começado, acho que era uma faculdade de Direito em Pouso Alegre, e que era de final de semana. Então seria uma alternativa, né? Porque eu trabalhava, então poderia fazer direito. Mas aí uma observação que todo jovem, quando vai decidir o que vai fazer dentro das opções que ele pode fazer, é olhar um pouco a perspectiva futura. Qual será o futuro dos economistas? E naquela altura eu percebi, digamos, que já se vislumbrava que estava crescendo demais o número de pessoas que iriam fazer direito. Provavelmente, uma noção que os economistas sabem, se a oferta aumenta mais do que a demanda, o preço cai. Então, essa seria. Uma outra observação é que uma colega minha no banco que eu trabalhava, ela falou, Luque, você não dá para ser advogado, você é muito tímido, o que é verdade. Então, direito eu não podia ser. Aí eu queria fazer psicologia, que seria a minha vontade inicial. Talvez para me tentar entender, né? Acho que boa parte das pessoas que fazem psicologia fazem para tentar se entender. Mas aí eu percebi que era tempo integral. Então também tive que tirar. Tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar. Aí o Delfim, que era na época secretário da Fazenda, estava colocando, o Estado de São Paulo estava colocando muito a questão econômica. Então, a opção foi por economia. Maravilha, obrigado. Ganhamos um ótimo economista. Não sei se a gente teria um bom advogado, mas ganhamos um ótimo economista. E você, mestre Cunha? Então, o meu caso teve um ponto em comum com o Luke. É o seguinte, meu pai, conversando comigo sobre o que eu gostaria de tentar fazer, né, na faculdade, e em certo momento ele falou, olha, meu filho, tem duas áreas que eu acho que são importantes, direito e economia. Eu falei, por que direito e por que economia? No caso da economia, ele disse, olha, você gosta de história, sempre está me perguntando sobre os assuntos internacionais, né? Meu pai era fã, né, estudava a Segunda Guerra, Primeira Guerra, não era historiador, mas tratava muito desses assuntos. E então eu acho que você tem aí um campo muito bom para expandir, que a economia não é tão conhecida assim, né? E nessa área você vai juntar história, economia, na história, os assuntos internacionais. E matemática também, né? Mas matemática eu era normal, eu era bom, mas não era assim algo que me Que você era apaixonado. apaixonado, né? Eu gostava mesmo desses assuntos mais de reflexão vamos dizer assim, da história mesmo, reflexão, discussão, né? Matemática às vezes não tem muito o que discutir, Aham. às vezes, né? Então eu falei, tá bom, pai, então eu vou fazer economia. E graças a ele, eu agradeço sempre, eu descobri uma paixão a mais nos estudos, que era economia, e também teve o impacto que o Luque mencionou, da crescente projeção na mídia do secretário, do professor Delfim Neto. Olha que bacana. Então os economistas, quer dizer, a imprensa, as pessoas passaram a falar muito sobre economia e isso me atraiu a atenção também. Aliás, se me permite, eu não respondi completamente a pergunta anterior sobre o Plano Real, mas durante o Plano Real houve um intenso, assim,
uma intensa busca de jornalistas para as entidades dos economistas, Para entender o plano, para né? entender o plano. Vai dar certo ou não vai dar certo, já que os antecessores não deram certo. O que este diferenciava e assim por diante. Tanto da Ordem dos Economistas, dos sindicatos economistas, quanto do Conselho dos Economistas. E nessa oportunidade, é óbvio que não tem um economista que possa falar sobre todos os temas na área de economia. Nós, os conselheiros do Conrecon, eu estava na presidência, decidimos ali quem falaria sobre o quê, que seria muito importante, né, para poder dar uma melhor informação. E eu identifiquei ali, nós identificamos duas ações que poderiam ser úteis. A primeira era com relação aos jornalistas. Criamos o primeiro curso de economia para jornalistas. Bacana. E lotou o auditório do Conselho Regional de Economia, né? E eles, aí aumentou mais ainda a procura. Então, em função disso, nós publicamos, infelizmente eu não tenho um exemplar aqui, de um caderno chamado Professores de Economia, dando o nome de todos os professores de economia nas todas as instituições das linhas ideológicas possíveis. Uhum. E terceiro, me lembrei agora, eu trouxe aqui um exemplar. Como houve uma grande procura de economistas, de jovens para fazer economia, eu trouxe aqui um exemplar que é uma publicação nossa em História em Quadrinhos sobre como elaborar uma monografia. Olha que bacana aqui, ó. Um tempo histórico. Quando que isso aconteceu, meu querido? 1995. É. Que A maravilha. publicação foi em 95, né? Maravilha. E por que isso foi útil? Porque para o aluno fazer uma monografia como conclusão de curso ou trabalho de conclusão, ele precisava ter uma orientação. E muitos professores naquela época ainda não tinham uma formação como tem hoje, com exceção das universidades públicas, Mestrado, doutorado e tal. Então isso serviu como uma motivação para desmistificar sobre a forma de história em quadrinhos, né, o que seria o trabalho de conclusão. Maravilha. E por último, assim, uma outra estratégia que nós começamos foi criar a Agência Planalto, que era uma agência, assim, naquela época não tinha internet, não tinha IA, não tinha redes sociais. Então o Conselho contratou um jornalista que elaborava artigos com base nas entrevistas dos conselheiros e de outros professores, o Luque também participou disso, né? E escrevia sob uma forma agradável, de acordo com o tamanho exigido pelos jornais do interior. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Esse foi um texto que eu tenho, que eu elaborei, e aí liga a minha parte internacional, a parte que eu coloquei o título Interior se internacionaliza. De 1993 aqui, né? É. Maravilha, ó, Eu queria para nossa audiência ver depois. destacar um pouco sobre. Eu queria destacar um pouco a questão de economia brasileira. O Cunha já fez alguns comentários que se refere ao seguinte: quando a gente observa a evolução da economia brasileira, a gente nota o seguinte: de 1945 até 1980, a economia brasileira teve um desenvolvimento muito forte. Era uma das economias que mais cresciam no mundo. Era um exemplo de sucesso de uma economia que crescia. As taxas de crescimento econômico eram muito elevadas. Acredito que era uma média de 4,5%, 5% ao ano, na média. A partir de 80, fruto de vários problemas, inflação, questões de distribuição de renda, uma série de outras questões, e principalmente fruto de que o setor público perdeu a sua capacidade de financiar infraestrutura de investimentos, ela perdeu essa capacidade de crescimento e até hoje não recuperou. Então, evidentemente, se mesmo num período de um elevado crescimento, lembrando da frase do Delfim, né, o bolo crescer,
mesmo num período que o bolo crescia muito, nós não conseguimos resolver os problemas. Imagine a situação atual que a gente cresce pouco. Nós, economistas, temos um papel importante para pensar essas soluções, né? Exatamente. Como resolver isso ou como endereçar isso. Aproveitando isso, mestres, eu queria já engatar uma outra questão aqui. Renato, fica à vontade para intervir. Mas o Luque citou, né? Não tínhamos nessa época aqui que vocês já faziam um excepcional trabalho, né? Que é um legado importante. Os cursos aqui, evidentemente, essa questão da monografia, trazer isso aqui numa base de história em quadrinho, ajudou demais, né? Inclusive, provavelmente na minha formação, que vim logo depois disso aqui, que tive que fazer a minha monografia, dando um salto... Hoje você não teria dificuldades, né? Hoje não teria inteligência dificuldade. artificial é só por... É exatamente que eu quero chegar. Com essa transformação que a inteligência artificial trouxe aqui, embora eu respeite muito o professor Nicoleles, que diz que nem inteligência e nem artificial porque ela é calcada na inteligência humana e ela tem vieses, ela pode ser usada para o bem, para o mal e etc. A gente precisa ter cuidado com relação a isso. Alguns até dizem que o Brasil deveria ter sua própria inteligência artificial sob pena de ficar à mercê de outras nações com um novo soft power, né? Não precisa mais apertar botão para guerra, você tem outras formas de dominação. Mas eu queria perguntar para os dois mestres aqui o seguinte, olha, a gente pensando na formação do economista, eu sempre lembro que quando nós vamos ter, por exemplo, uma eleição para presidente da República, que a gente está agora nesse período, a disputa é muito grande. Num país extremamente polarizado, a disputa é muito grande. Mas logo vencido esse detalhe, né, importante, que é escolhermos quem vai dominar aí as narrativas do Brasil e a estratégia brasileira para o próximo período, graças a Deus a gente mantém uma democracia, todo mundo quer saber quem vai ser o ministro da Fazenda, o economista ou a equipe que vai cuidar ali. Ou seja, nós economistas continuamos bastante importantes nesse debate. Como é que vocês agora enxergam a participação do economista e da profissão do economista diante dos novos desafios de inteligência artificial? Nós, economistas, vamos perder parte do nosso papel a partir da inteligência artificial ou a gente ganha novas atribuições e ela vai ser um instrumento importante de apoio para as decisões humanas dos economistas? Lembrando que a gente está falando de uma ciência social. Fiquem à vontade para começar a responder. Olha, eu primeiro sempre deixar bem claro, eu não entendo absolutamente nada sobre a questão de inteligência artificial. Mas nos grupos que eu participo, o pessoal que entende, a primeira observação é que ela veio para ficar. Então não adianta a gente, a inteligência artificial vai ter efeitos negativos, que certamente, se não for bem utilizada, como qualquer instrumento, terá. Mas ela, a importância dela, do ponto de vista tecnológico, é fundamental. Quando eu vejo algumas coisas na área da saúde, é impressionante o papel que ela exerce. Então, nós temos que, todo jovem, ele tem que estar apto a entender essa tecnologia, que é fundamental. E como toda mudança, certamente ela vai tirar oportunidades em várias profissões, vai reduzir muito, isso é inevitável, mas toda inovação, ela destrói oportunidades, mas cria novas oportunidades. Então, nesse caso, para qualquer profissão, e no caso específico para os economistas, é ficar atento a esses novos desafios. O mais importante é sempre estar preparado para aprender novas tecnologias. Para ajudar nesse processo, nós temos um curso lá no Corecon de inteligência artificial focado para os economistas. Você que não conhece ainda, saiba, vá lá, nós temos inglês para economista e outros mais. Aí tentando me adaptar aos novos modelos, né? Então a gente trouxe essa inteligência artificial focada para a profissão do economista. É um revival disso que você trouxe aqui, professor Cunha, na tentativa de transformar o economista em apto para os novos tempos.
Mas vamos à sua resposta aqui, eu passo para o Renato, daí depois eu tenho várias outras perguntinhas rápidas também. Eu sou fã da inteligência artificial. E eu vou citar 2 motivos. O primeiro é que ela é a primeira tecnologia, não vou dizer que seja a primeira, porque eu não sou um expert como o professor Nicoleles em tecnologia, mas é a que eu vejo que ela é uma ampla oportunidade para as classes menos favorecidas poderem melhorar o seu bem-estar, seu nível de bem-estar, desde que qualificadas. E também importante que ela é, além dessa democratização, ela é uma tecnologia extremamente útil para quem tem mais de 50 anos. Porque, como o presidente colocou, Que é o nosso caso, né? com exceção do Renato, talvez. Por quê? Porque, veja, ela me dá uma série de respostas. Se eu não tiver conteúdo e repertório, como saber aquela que mais se aproximaria do bom senso? Ou como fazer a Ou pergunta, como né? fazer o prompt, que é o mais importante, né? Um bom prompt tem uma boa resposta. Mas mesmo assim, como saber decidir isso? E as pessoas com mais de 50 anos, homens e mulheres de classes mais simples ou classe média, ou classe lá, poderão se utilizar dessas informações para tomar decisões úteis, como no setor empresarial. O Luke destacou o campo da medicina, é algo. Eu nunca tinha concebido essa ideia do que pode ser feito. Mas a própria agricultura, que o Brasil é um sucesso no agronegócio, sem inteligência artificial, bom, se ela se desenvolveu sem inteligência, agora com inteligência artificial, pode dar um salto ainda maior. Então, esse é o primeiro ponto, quer dizer, ela é uma tecnologia que, a meu ver, se for bem, primeiro, concebida estrategicamente, como você falou, presidente, o Brasil tem que tomar o controle, não é controle, tem que Rédeas do seu próprio destino, né? Mas para isso precisa do segundo ponto que eu gostaria de destacar, que é um papel que eu acho que os economistas deveriam se preocupar mais, se concentrar mais, que é ter um projeto de país. Não há país que eu conheci, olha, eu já tive a oportunidade de estudar em vários países por conta das profissões, que tem alcançado taxas elevadas de crescimento econômico. Não no curto prazo, não, estou falando de médio e longo prazo. Para 1, 2 gerações, né? Sim, para 1, 2, sem ter efetuado um projeto estratégico. O Brasil sempre se preocupa com a tática, né, com o curto prazo, e raramente com o médio e longo prazo, e aí seria importante porque o economista pode elaborar e propor projetos de Estado, não só de administração, de uma administração ou outra. E eu acho que a inteligência artificial poderá ajudar muito isso, a olhar para o futuro para ter um projeto econômico para o país. Maravilha. Pode. Não, aqui eu queria fazer um pequeno comentário que eu percebo que no Brasil foi se criando uma noção de que tudo que é virtude é setor privado e tudo que é vício é setor público. E, na verdade, digamos, não há nada mais errôneo do que ter essa visão. Essa visão. Muito bom. O desenvolvimento do país, além de ter essa perspectiva que o Cunha levanta, de ter um plano de desenvolvimento, ele exige a participação de todos os setores privado, agricultura, mercado financeiro, indústria, serviços e do setor público. Os vícios e virtudes estão dentro de todos esses setores. Perfeito. Só para fazer um comentário rápido, Renato, você me disse, professor, eu concordo plenamente, há uma demonização do Estado desnecessária no Brasil. Não fosse o Estado, a gente não teria, por exemplo, uma Embrapa, não teria um ITA, que transformou-se depois numa Embraer, e vários outros, como BNDES, etc. O grande problema não é
se o Estado vai fazer algo ou não vai fazer algo. Alguém tem que fazer determinadas coisas que nem os entes privados, nem os públicos gostariam de fazer, porque não dá resultado rápido, mas aquilo tem que ser feito para a sociedade. Então, acho que esse é o Perfeito, ponto a ser perfeito. destacado. Se me permite um comentário em cima Uhum. disso antes, eu citaria como exemplo a China. A China não vive sem um plano quinquenal, projetos estratégicos, e é o Estado, Uhum. né? Já era antes e continua. Um capitalismo de Estado de sucesso, né? Exatamente. E não é só a China. Se você olhar todos os países asiáticos, como eu citei, os 4 tigres, né? Depois os 4 gatos asiáticos, né? O Vietnã, Malásia, Indonésia, o Estado também participa principalmente na formulação de estratégias. E aí o setor privado tem esse direcionamento e participa em conjunto. Professor, todos nós hoje estamos de luto, tá? Porque aqui nós estamos gravando no dia que a gente acabou de perder para a Noruega a nossa possibilidade de continuar na Copa do Mundo. Mas nós recebemos o embaixador norueguês lá no Conselho e ele deu uma lição fantástica, dizendo que as empresas norueguesas crescem muito, mas o amparo que o Estado dá, a criação de fundo soberano, etc., ou seja, decisões políticas daquela sociedade, o Estado foi fundamental para que eles tenham uma das nações de maior sucesso no mundo, né? Inclusive agora no futebol, lamentavelmente. Renato? Exatamente. É só uma curiosidade, voltando para o assunto da inteligência artificial, né? Em tempos que a gente está discutindo a atualização da profissão do economista por meio da nossa lei 1411 de 1951, temos 3 presidentes aqui, mas também temos 3 professores, né? Em sala de aula para os alunos de economia. Pensando em professores aqui, que vocês 3, qual é o principal desafio com a inteligência artificial? Contigo, presidente. Para dar aula? Isso. Eu acho o seguinte, ela é assim como a matemática, a inteligência artificial para mim, ela é uma ciência auxiliar, é um elemento auxiliar. As decisões são sempre humanas. Se você fizer uma pergunta para DeepSeek, por exemplo, que é a inteligência artificial chinesa, que custou lá 10% da inteligência artificial americana, porque ela é open, né? Ela é aberta. A gente entrevistou inclusive um rapaz da China lá, um engenheiro que comentou isso para gente na TV Economista. E perguntar qual a nação de maior sucesso no mundo, ele vai dizer que é a China. Se perguntar isso para o ChatGPT, certamente vai ser os Estados Unidos. E aí, qual é o modelo que você pergunta, você como brasileiro, qual dos 2 modelos é melhor para o Brasil? Aí vai caber a nós, brasileiros, dizermos qual é o melhor modelo para nós, e não vai caber às inteligências artificiais responderem isso para a gente. Então, eu diria que o que o professor Cunha mencionou, o professor Luque também, a boa preparação do economista, a leitura dos clássicos. Aliás, depois eu vou perguntar para eles qual é o autor preferido deles, pelo menos uma dica de livro para cada um. Mas eu acho que esta boa formação do economista e a inteligência artificial vai nos ajudar, mas não necessariamente vai substituir uma boa formação. Professor Luque. Olha, eu estava comentando com o Renato, quando eu participei de um grupo de planejamento lá na Universidade de São Paulo, e lá tinham várias pessoas, né? E tinha o diretor da Politécnica, Engenharia, Ivan Faleiros. E a gente brincando com ele disse, puxa, Ivan, engenheiro vira qualquer coisa. Você encontra engenheiro no mercado financeiro, na gestão de empresas, setor público e também trabalhando como engenheiro. E ele falou, é verdade, engenheiro vira qualquer coisa, mas qualquer coisa não vira engenheiro. Então eu acho que o principal desafio para os economistas é que eles consigam virar qualquer coisa, mas qualquer coisa não virem economistas. Maravilha, excelente. Mestre. Eu acho que um debate interessante que tem ocorrido nas universidades é se você deve permitir que o aluno, em sala de aula, consulte inteligência artificial, se na hora da prova, se ele consulta inteligência artificial. Eu sou francamente favorável a que ele possa consultar a qualquer momento. Mas eu acho que nós temos que ter antes, os professores, uma discussão de como é que nós vamos dar aula com inteligência artificial. Mudou tudo.
Não é como antes. Não é colocar o PowerPoint ou um vídeo ou apenas, apenas não, exclusivamente, né? Falando, nós temos que aprender como usar a inteligência artificial. Pelo menos a gente não usa mais retroprojetor, né? Seja que às vezes falhava. Eu brinco sempre, sempre para levar as coisas com bom humor, de que o problema desses novos mecanismos, né, mesmo coisas, o Google, tal, é que ele não permite que o professor erre. Porque você fala alguma coisa, ele entra no Google, tá, professor, ó, isso não é assim, né? Esse é um desafio. Não é fácil, não. Uma vez estava fazendo uma exposição para uma universidade grande aqui de São Paulo, gente que paga uma mensalidade elevada e etc. E aí percebi que tinha uma menina consultando ali, né, para fazer aquela discussão. Eu falei assim, olha, embora aí o seu chat GPT esteja lhe dando estas respostas aqui, há um outro ponto de vista, tal. Aí a gente eu tirei dessa forma. Mestres, o tempo passa feito um foguete aqui. Eu queria dizer o seguinte, nós estamos aqui 4 homens nessa bancada, lá no conselho a gente tem uma grande preocupação de colocarmos mulheres no debate, mulheres nas discussões, à frente das discussões. E uma das minhas missões como presidente do Conselho Regional de Economia hoje, que volto a dizer, é uma honra suceder pessoas como vocês, que de verdade algo que eleva demais aí o nome da nossa profissão e do nosso conselho, é colocar naquela galeria de presidentes como minha sucessora, se eu conseguir fazer isso, uma mulher. Eu tenho esse grande desafio e esse grande desejo Perfeito. de fazer. Não temos uma mulher aqui representando a bancada, que é a Denise, que estaria aqui no lugar do Renato, porque ela está meio dodói, senão ela ficou com receio de espirrar e tossir aqui num ambiente fechado. Ela preocupou-se com a nossa saúde, mas preocupou-se também com a qualidade do debate que vai chegar aí. Eu pergunto para vocês, eu falei do meu desafio, né? Esse é um só dos muitos que nós temos lá no conselho. Qual foi o maior desafio na gestão de vocês, olhando para dentro da nossa casa, que é o conselho, já que vocês falaram globalmente da economia e olhando lá para a profissão do economista? Qual foi o grande desafio? E se quiserem emendar, qual foi o grande legado que vocês consideram que deixaram? Olha, o grande desafio era de que os economistas, eles, essa questão, eles devem fazer tudo. Eles devem estar preparados para fazer tudo, né? E a melhor reserva de mercado para os economistas é essa capacidade. Eu sempre é um assunto importante, tal, de discussão, de tentar preservar mercados através de uma legislação. Eu acho que essa é uma questão, digamos, delicada e que exige. Mas, naquela altura, eu também estava comentando, a Denise e o Renato, uma coisa que eu percebi era de que existia a peritagem judicial, né? Mas ficou conhecida mesmo entre os juízes como peritagem contábil. E automaticamente os contadores diziam, não, peritagem contábil é uma reserva de mercado dos economistas, né? Então aí surge um primeiro desafio. Mesmo que você diga, olha, a reserva, a gente deve ser pela competência, tal. Claro, algumas profissões, medicina, engenharia e eventualmente até contabilidade também tem que ter alguns instrumentos, mas a grande reserva é a competência para resolver problemas. Os engenheiros têm essa capacidade. Eles resolvem problemas em várias áreas, isso que os economistas também devem ter. Mas aí a gente fez um trabalho muito intenso junto, eu me recordo de uma pessoa muito importante, Jamil Zantucci, conversando com ele e dizendo, olha, o nome é peritagem judicial, não contábil.
E a partir desse trabalho de todos os presidentes que vieram após o Cunha, essa área hoje me parece que ela é bastante relevante, né, no mundo de trabalho dos economistas. Sim, é verdade. O nosso presidente Pedro Afonso e José Marcos são dois grandes embaixadores dessa área e certamente sustenta muitas famílias de economistas com excepcionais resultados para a decisão judicial. E você, mestre? Um desafio importante à época, e eu estou muito feliz de participar aqui, além de rever o look e conhecer vocês pessoalmente com mais detalhes. Não quero esquecer da questão do livro, da Tá, pergunta daqui a do pouquinho livro, eu pergunto. porque aí eu vou devolver uma pergunta para o presidente. Ah, tá bom. E foi que o desconhecimento do que é economia junto aos jovens do ensino médio. Primeiro. Segundo, o receio de estudar economia porque imaginava-se que teria que ser um excelente matemático. E terceiro, porque, com exceção de algumas etnias, tipo os árabes, os judeus, os chineses, os japoneses, não se discute no Brasil, na frente das crianças, as famílias não discutem finanças pessoais, né? Então ninguém sabe, não fala nesse assunto porque dinheiro vai preocupar a criança. E eu me lembro que à época nós recebemos duas professoras italianas que vieram conhecer quais são as experiências que nós temos em educação financeira. Em 94 era raro. E eu perguntei, e vocês? E ela disse que que na Itália eles estão ministrando finanças pessoais ou educação financeira desde o pré-primário. E citou o exemplo de uma criança que ela perguntava em classe, né? Mostrava o cartão de crédito e falava: o que que é isso? O cartão de crédito. E eu não me lembro se era um menino ou uma menina, respondeu: ah, isso é o que faz o papai e a mamãe brigarem. Ou seja, é interessante que a questão do dinheiro tem que ser tratada na base. Então, o que eu fiz nesse sentido? Eu tenho um problema, eu tenho que tentar encontrar soluções. Nós fizemos um vídeo, eu vou ver se recupero isso, deve ter no conselho, junto ao Colégio Estadual Ascendino Reis, ensino médio, se havia interesse dos jovens em conhecer o assunto. Fomos lá, fizemos palestra, os pais e os professores. E o resultado foi estrondoso. Todos queriam conhecer finanças pessoais, não é? E até uma menina que ia fazer biologia mudou, falou: agora vou fazer economia. Quer dizer, lógico que foi um momento emocional ali, né? Mas Muito que pode ter se tornado realidade, né? Pode ter se tornado, menina muito preparada, uma jovem. E aí fizemos também, com o falecido colega Sérgio Cimatti, era um empresário, foi vice-presidente da gestão do LUC, uma entrevista com vários pedreiros profissionais na área de construção civil que ele tinha. Ele fazia construções e permitiu que nós fôssemos a uma obra entrevistar. E todos eles disseram que teriam muito interesse, porque senão não estariam endividados se eles conhecessem isso. Veja, pegamos dois grupos, segmentos da sociedade, jovens de ensino médio e pedreiros. Então, esse foi um desafio que depois terminou a gestão, nós deixamos esse material. O nosso vice-presidente à época, o Lacerda, assumiu a presidência e fez outros trabalhos divulgou muito também essa questão. Eu acho que até hoje nós temos uma carência nesse campo de estimular os jovens, primeiro no ensino médio, a não ter receio de economia, não tem que ser um matemático exemplar, matemática é útil, é necessário e é útil. E também tratar do assunto do dinheiro. Só um comentário, ele Nesse não sentido. deve ter medo de matemática. Esse é o ponto, ele não deve ter medo. Matemática é, como eu disse, uma ciência auxiliar importante que a gente precisa conhecer. Mas, mestre, nós temos uma campanha, né? Quem quer ser economista, né? Que a gente divulga para os jovens. Ela é uma campanha em termos nacionais. É o Conselho Federal. Nós temos vários dos nossos delegados regionais que vão visitar as escolas agora. É um pouco do legado que vocês colocaram aqui. E o que eu tenho visto é que, imagina esse problema que você mencionou à época, sem as bets. Agora a gente tem as bets aí também, que adicionaram um problema maior ainda.
Mas vamos à questão do livro, né? Primeiro Vamos lá, propunha. Eu não tenho dúvida. Vamos lá, diga Formação lá. Econômica do Brasil de Celso Furtado. E você conhece bem, presidente, esse assunto. Conheço, Devido à sua história profissional, à sua conheço, vivência internacional. conheço. Né? A É um livro importância disso. fantástico mesmo. Citar, aliás, nós estamos retomando no Conselho o prêmio Celso Furtado. E agora, Parabéns. no nosso SINCE, que nós vamos ter aqui em São Paulo, que vai ser em setembro, nós vamos homenagear algumas figuras importantes com o prêmio Celso Furtado de volta. Então, a importância de Celso Furtado, adorei a sua sugestão de livro, muito bacana. Mas o meu livro aqui, então, já respondendo objetivamente, também é alguém que está muito preocupado com esta questão social e de desenvolvimento, e tem desenvolvimento no nome, é o Desenvolvimento como Liberdade, de Amartya Sen, que é Prêmio Nobel de Economia e que também tem uma profundidade, quando ele fala sobre o desenvolvimento numa forma substantiva, né, a liberdade de uma forma substantiva, aquilo para mim foi transformador. Até os colegas economistas, né, especialmente aqueles da corrente liberal, eles usam a liberdade mais focados efetivamente na liberdade econômica, que é importante, é fundamental, mas ela é parte da liberdade que as pessoas gostariam e deveriam ter. Então, por isso que eu gosto muito do Amartya Sen nesse sentido. Mestre, e o seu? Olha, eu concordo aí com o Amartya Sen, concordo com o Celso Furtado. Eu ia sugerir um outro clássico, mas é um livro muito difícil de ser lido, que é o livro do Keynes. Tanto que até hoje se discute o Teoria Geral, o livro acho que é de 1937, alguma coisa por Exatamente. aí. Até hoje se discute o que ele falou. E Aham. então é um livro muito complicado. Mas aproveitando a revolução tecnológica, eu sugeriria que os jovens eles fizessem a pergunta para esses chat GPT de inteligência artificial, quais são as principais linhas de pensamento econômico. E aí, com essa resposta, eles iriam começar a perceber que existem várias linhas de pensamento econômico. Há algumas, sintetizando um pouco o que foi dito, defendem mais a presença do Estado, outras mais do setor privado, mas lembrando, não sei se serve para qualquer situação, mas nesse caso eu acredito que sirva. A verdade está no meio. É um pensamento, se não me engano, chinês, né? Budista. Budista, né? Oriental, então. Eu tenho só mais uma pergunta, mas vou deixar o Renato Pode ir. fazer aqui, porque a minha pergunta é a seguinte: conta uma curiosidade que aconteceu ou na carreira ou no conselho, alguma coisa assim, um fato inusitado, um fato bacana, alguma coisa que chegou de uma forma e que vocês endereçaram de uma maneira diferente, alguma coisa que devesse ser registrado aqui. Se não algo assim, qual é o conselho que vocês, e também pode ser, qual é o conselho, o mestre já falou aqui, por exemplo, em questão de leituras, etc. O que você diria agora para um menino desse ou uma menina dessas que a gente vai visitar lá no segundo grau e tentaria mostrar para eles que ser um economista é ser um profissional de importância para a sociedade? O que que você mencionaria ou a curiosidade? O que que você gostaria de dizer, mestre? Eu diria e digo, né, para os estudantes, né, que quando eu tenho oportunidade de participar de alguma reunião, é que ele, estudando economia, ele vai entender os problemas do dia a dia da vida, como entendê-los, como tentar resolvê-los, e para qualquer profissão, qualquer área, seja uma profissão liberal, seja como empreendedor, seja no Estado, ele vai usar a economia de uma maneira muito útil, muito importante para ele e para a entidade que ele estiver trabalhando. Economia é, como o direito também considero, uma área importantíssima que deveria ser oferecida desde os bancos escolares aí dos primeiros níveis, né? Acho muito importante. Maravilha. Professor, alguma curiosidade ou um conselho para um jovem que está pensando Olha, no vestibular ali?
o conselho, a questão da decisão, a minha esposa, Sônia, ela é psicóloga e ela trabalhava no Instituto de Psicologia lá da USP e ela fazia um trabalho muito importante que era de pessoas que entravam, por exemplo, em medicina e a família fica toda feliz porque finalmente, nossa, o meu filho, minha filha entrou em medicina. E a pessoa ficava lá 4 meses, 5 meses e percebia que não era aquilo que ela queria fazer. Aí ela fala, o que eu quero fazer é história ou economia, tal. A família entrava em pânico, né? Imagine querer fazer. Estão tentando bancar psicólogo. É, a pessoa precisa, primeiro, o jovem, ele, a maioria, não tem ideia do que vai fazer, das profissões. Então, é pensar com clareza o que é que vai fazer. Economia pode ser, administração, biologia, como foi dito, que vocês convenceram uma aluna a mudar. É olhar e ver, olha, a insegurança do que eu vou fazer é o normal. E lembrando, economia pode ser uma das alternativas, mas se por acaso você entrar num curso e perceber que não é aquilo que você deseja, muda de curso e vai atrás de alguma coisa que realmente te satisfaça, porque afinal de contas vai ser uma atividade por toda a vida. Então é fundamental que você se sinta bem, sinta contente de que o teu trabalho também te dê prazer. Olha que importante isso, né? Que decisão difícil para um jovem, para uma jovem tomar ali com 17, 18 anos, uma coisa para a vida toda. Mas vai lá, Renato. E a sua dica? A gente quer te ouvir também. Assim, o que que eu falaria pro jovem que está tentando ser economista? No meu caso, por exemplo, meu pai assinava o jornal Estado de São Paulo, e na época você tinha Joelmir Betting como um dos autores ali, né, dos colunistas o tempo todo. E ele escrevia de uma forma assim, eu antes de estudar economia, pegava os artigos dele e conseguia compreender aquilo. Eu falava, pô, esse cara tá falando uma coisa que é importante não só para mim, que me vejo aqui mesmo jovem, eu vejo que, por exemplo, a lojinha aqui do meu pai tá melhor ou tá pior, e o que ele tá falando aqui faz sentido. Tem uma inflação, tem um governo que aumentou o salário ou que não aumentou o salário, tudo isso modifica. E aí eu comecei a me identificar com aqueles temas, né? Então, o que eu diria é que os jovens, antes de mais nada, deveriam ler os jornais para se identificar ali naquele emaranhado de assuntos, como assuntos internacionais, né? Como assuntos ali da área da saúde, como assuntos da área do Estado. Aquilo ali pode te dar um apanhado interessante de quais são as profissões e qual o impacto que aquelas profissões têm para a sociedade. Então, eu diria isso. Mas no meu caso, me apaixonei por economia porque eu consegui compreender e atrelar aquilo que estava sendo sugerido ali nos jornais à vida que a gente estava tendo em casa de verdade. Falei, poxa, essa é uma profissão legal. Então foi isso, Renato. Muito bom. Então, eu acho que espero que você tenha gostado aí e aproveitado todas essas dicas, né, presidente? 3 presidentes. Acho que nós tivemos aqui uma aula de história da economia brasileira, pegando uma palavra sua, acho que um semestre de economia. Um semestre de economia em alguns minutos. Exatamente. Então, a gente agradece demais em nome do Corecon São Paulo, em nome do nosso presidente Haroldo da Silva, ao presidente Luque, que esteve à frente aí do conselho entre 91 e 92, ao Cunha também, presidente lá do conselho, entre 93 e 94. Acho que foi um bate-papo bem agradável, que vai agregar bastante para quem vai nos acompanhar, né, presidente? Vamos ouvir o recadinho final Vamos deles, né? sim. Qual alguma mensagem bacana que vocês gostariam de deixar para a gente aqui. E lembrar, né? É uma honra de verdade estar conduzindo esse papo de presidente. Isso aqui, evidentemente, vai para as nossas redes sociais, etc. E o legado de vocês vai ser conhecido para esses jovens que vão lá e veem o retrato de vocês lá naquela plenária.
e falou, poxa, o que que esse senhor aqui fez ou não fez para a gente? O que que vocês gostariam de deixar aqui de mensagem final? Acho que isso é bem bacana e de verdade agradecendo que o trabalho de vocês é o que a gente tem hoje, um conselho forte, pujante, dinâmico e, claro, o desafio é muito grande de suceder pessoas como vocês. Então, vamos lá. Não, você Troca de Olha, gentilezas entre os presidentes é aqui. precedência, Olha, hierarquia, né, na época cronológica. olha, a mensagem que eu daria para os jovens. Pode ser um recado para o presidente atual também. Fica tranquilo, pode ser, fica à Mas vontade. assim, olhando mais para todos nós, é uma mensagem de que não se deve ter medo de enfrentar os desafios que vão surgir, porque eles certamente surgirão. E você sempre tem que estar preparado da melhor forma possível para todos esses desafios. No caso, se você for economista, a mensagem é aquela: não se deixe levar ou de um lado da economia, daqueles mais intervencionistas, mas também não se deixe levar por aqueles que acreditam que o mercado resolve tudo. E uma coisa aí é uma experiência pessoal minha ao longo do tempo, que é o seguinte: as pessoas mais inteligentes que eu conheci, sejam moradores de rua, sejam pessoas das mais simples possíveis, sejam presidentes, prêmios nobres de economia, a característica mais comum deles é o bom humor. Levar a vida sempre com bom humor. Maravilha. Recado lindo. Obrigado. Muito bom. Vamos lá, mestre. A minha mensagem é para o presidente, né? Então, Eu tá bom. agradeço muito essa oportunidade, e não em vingança, mas em retribuição, eu sugiro pensar num projeto. Como é que eu faço o jovem do ensino médio se interessar por economia? O material que o Conselho faz é excelente, mas eu queria ver se é possível, e se já é feito, às vezes a gente não acompanha todas as ações, parabenizando pela gestão, é utilizar grupos de WhatsApp ou de Instagram e assim por diante, para mostrar para ele qual é a vinculação, a relação, a conexão que existe entre a taxa de juros e a sua vida pessoal, entre uma exportação e a sua vida pessoal, entre o déficit público que se discute tanto. Como fazer essa conexão e apresentar para ele de uma maneira, tem que ser curta, breve e agradável. Eu acho que eu não sei se já existe, eu não conhecia ainda essa experiência, mas talvez seja uma ideia para ser trabalhada, lapidada e assim por diante. Na verdade, nós temos várias iniciativas nas redes sociais, mas nada com esse cunho específico, assim, meu querido Cunha, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar nisso e uma boa sugestão. Vamos verificar de que forma fazer, mas eu concordo plenamente que a gente precisa fazer essa conexão, né, entre os jovens, que foi um pouco o que aconteceu comigo, né, que Sim, li o por isso que eu me jornal e lembrei dessa acabei ideia. Exato. tentando ser um economista adequado para os novos desafios brasileiros e internacionais. Mas eu agradeço demais a possibilidade. É uma pena que o tempo passa tão rápido. Foi para mim uma brilhante aula. Me sinto de verdade honrado tê-los aqui na mesma bancada. E, senhores, fiquem muito à vontade para qualquer instante indicar, sugerir correções de rota, de aprimoramento, porque a experiência de vocês para nós economistas é muito importante. Estou aqui diante de dois grandes profissionais, né, com uma história de sucesso que elevaram o nível do nosso conselho. E eu aqui, de verdade, de maneira bastante humilde, estou aqui para aprender e melhorar as coisas que vocês já deixaram num patamar bastante elevado. Então, agradeço de verdade. E sem medo de enfrentar os desafios, né? Seguimos em frente e encerramos mais esse Papo de Presidente hoje. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra numa próxima edição.
com a nossa jornalista Denise, tá? Obrigado, tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado.